Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indústria Taon. Eu sou Tawane Moma e esse é o podcast dedicado ao mundo do trabalho, à tecnologia, inovação, todos os assuntos aí sobre uma carreira de sucesso. A indústria goiana e brasileira, você fica sabendo aqui com a gente. Hoje nós teremos um assunto muito especial. Tá chegando aí o terceiro Seminário Internacional de Segurança em Máquinas. Nós vamos falar sobre isso, sobre segurança em máquinas no ambiente de trabalho, e eu tenho uma equipe aqui maravilhosa para falar sobre esse assunto, especialista, viu? A gente vai conversar hoje aqui, começando pelo Joel Mário de Souza, o gerente do Instituto de Senai de Tecnologia em Automação de Goiás. Seja muito bem-vindo novamente, Joel. Muito obrigado, Tawane, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês na gravação desse podcast. E conosco aqui também a equipe da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, dos Jaquelines, tá, gente? E a gente vai fazer uma dinâmica aqui para ver como que a gente vai funcionar aqui com essas duas Jaquelines. Primeiramente, a Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho, chefe da seção de fiscalização do trabalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer retornar a essa casa e conte conosco, estamos aqui para colaborar. E a outra é a Jaqueline Félix e Souza, auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de segurança e saúde no trabalho. Seja bem-vinda também, Jaque. Muito obrigada, uma boa tarde. Estamos aqui para colaborar com todos para a segurança, um ambiente de trabalho saudável e seguro. É isso aí, muitos desses assuntos nós falaremos aqui daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olha, eu já quero falar sobre esse terceiro seminário. Ele sempre aconteceu em outro estado e é a primeira vez que acontece aqui em Goiânia. Qual que é a importância disso para o setor produtivo aqui do nosso estado de Goiás? Tawane, um evento extremamente importante. Aconteceu apenas 3 edições. A primeira edição foi no ano de 2017, apenas em São Paulo. A segunda edição em São Paulo e Joinville. E agora conseguimos trazer aqui para Goiânia, nos dias 25 e 26 de setembro, essa edição. Aqui para nossa casa, a Casa da Indústria, a Casa do Setor Produtivo, a Casa de você, trabalhador também, e de todas as entidades relacionadas ao tema. Falaremos de assuntos extremamente relevantes, assuntos que estão sendo tratados internacionalmente e que impactam a nossa indústria. E é muito importante, né, Jaqueline, trazer esse seminário para cá, porque aqui também nós temos muitas indústrias, temos casos aí de acidentes, né, do trabalho em máquinas. Como que isso reflete, né, para os nossos empresários aqui? Antes de falar de tragédia, né, eu acho que é muito legal a gente contar um pouco da história, o porquê que ele veio para Goiás, né? Então aqui eu deixo meus parabéns, nossos sinceros parabéns à equipe dessa casa, ao Senai, né? Aos empresários, aos gestores públicos, aos trabalhadores das indústrias, aos auditores fiscais do trabalho, porque foi justamente o resultado do trabalho dessas pessoas, com segurança de máquinas e equipamentos, né? O destaque da atuação do Senai, o destaque da atuação dos auditores fiscais e de indústrias, de empresas do nosso estado, para a segurança dos trabalhadores, a segurança ambiental, que acendeu uma luzinha lá e acabou Goiás sendo selecionado para sediar o Sisemac. Então, eu acho essa história muito bacana, porque ela nos honra, ela nos valoriza nesse esforço. E sim, é muito importante, porque infelizmente há muito acidente grave, acidente fatal, né, nos ambientes que tem máquinas, equipamentos. É um foco de trabalho, é um destaque da atuação dos auditores fiscais do trabalho. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de compartilharmos conhecimento, experiências, boas práticas com outros países, né, para que o nosso país cada vez mais e mais promova, né, essa modernização do nosso parque industrial, porque isso é necessário. E, Joel, fala pra gente como que o Senai tem preparado as indústrias, os empresários, para essa questão que é a segurança em máquinas e equipamentos. Goiás tem um destaque relevante a nível nacional, né? Porque nós temos um núcleo especializado, uma equipe multidisciplinar de engenheiros focados na segurança de máquinas e equipamentos há 11 anos presente aqui no estado de Goiás. Desde 2017,
Participamos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no Comitê 04, o comitê que trata das normas técnicas para a segurança em máquinas e equipamentos. Obtivemos certificações internacionais nesse tema, né, e temos o privilégio de poder ter uma auditoria fiscal do trabalho extremamente atuante, né? Então, todos, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, né, representando aí, falando em nome das indústrias, os trabalhadores, a Auditoria Fiscal do Trabalho, equipe técnica especializada, todos promovendo a saúde e segurança. Com relação a essa fala, eu vou fazer até um adendo. Inclusive, além da nossa Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, que nos treina e capacita rotineiramente para o cumprimento das nossas missões institucionais, em Goiás, o Senai Goiás colabora com a capacitação dos auditores em algumas frentes, incluindo NR12. Então, para você ver que é realmente uma grande escola, o Senai está de parabéns, porque os empresários goianos têm o privilégio de ter uma instituição para servi-los, para colaborar com esse conhecimento, implementação dele, monitoramento dele, e, enfim, redução de acidentes, que é o nosso objetivo. Há vários anos, né, o Senai tem trabalhado aí Sim. junto às empresas, né, servindo a população também. E eu quero saber qual que é o panorama, Jaqueline Félix, dos acidentes do trabalho no Brasil. Ainda é alarmante? Infelizmente, é alarmante. A tendência é somente subir. Nós analisamos os dados dos últimos anos e esse número só vem crescendo, inclusive em máquinas e equipamentos, né? Fazendo um recorte para o estado de Goiás, o número de acidentes em máquinas e equipamentos só vem aumentando. Isso faz necessário o empresário, aquele estabelecimento, ter um olhar crítico sobre a sua gestão de segurança e saúde no trabalho. Somente este ano, nós tivemos 1.552 comunicações de acidentes de trabalho relacionados a máquinas e equipamentos no estado de Goiás. No ano passado, em 2024, esse número foi 1.678. Vale ressaltar que os dados de 2025, até a data de ontem, já foram 1.552, sendo que ano passado foi em torno de 1.600. Então, infelizmente, o número será superior a este ano. Então, no ano de 2023, nós tivemos 1.552 comunicações de acidente de trabalho com o agente causador, máquinas e equipamento. Então, nós percebemos que esse número só vem aumentando. E o acidente de trabalho, ele tem reflexo para todos. Não é só para o trabalhador, é para aquela empresa também, para a sociedade como um todo. Porque o pior que haja acontecer é um acidente naquele ambiente de trabalho. Aquele trabalhador que sai do seu seio familiar e tem um acidente em que o incapacita ou até, muitas das vezes, fatal, que há um rebaixamento daquela família e há um reflexo em todos. Aqueles trabalhadores que colaboram com aquele empregado acidentado também se tornam uma vítima. Todos são vítima. Por isso que dá necessidade da melhoria deste ambiente de trabalho. E máquinas, nós temos a norma regulamentadora número 12, que prevê o mínimo, os requisitos mínimos estabelecidos para aquela segurança, para prevenir acidentes, evitar lesão, manter a integridade física daquele trabalhador. Este evento em Goiânia é um marco muito importante para nós. A qualificação. Através da qualificação desses profissionais que nós vamos atingir esse objetivo dessa redução, a melhoria da gestão de segurança e saúde naquele ambiente de trabalho. Quem paga por tudo isso é a sociedade. O que a sociedade, se formos contabilizar o que se gasta em razão de benefícios, em razão de afastamentos e mortes, em razão do trabalho, é um recurso do erário que poderia estar sendo passado para os hospitais, a segurança pública, para a educação, e está lá pagando
entendeu? Benefícios previdenciários. Então, há um dano social muito além da tragédia familiar, daquela tragédia pessoal, que, como a Jaqueline bem disse, há um rebaixamento. Ninguém fica rico sofrendo acidente de trabalho, entendeu? As nossas análises de acidentes, que elas servem para melhorar a política pública, elas revelam esse rebaixamento social. Há um empobrecimento dessa família, muda a vida de todos dentro daquela família, né? E a repercussão no erário é grande. Como eu falei, é um dinheiro que poderia estar sendo usado em outras áreas essenciais, e porque a fonte de custeio é a mesma, mas está sendo direcionada para pagamento de benefício. Inclusive, Joel, como que a gente pode orientar os empresários? Porque tem muito empresário aí que não tem muita noção do risco, que não é só risco de saúde, né? Risco físico ali de sofrer um acidente, mas também financeiro. Como que nós podemos orientar os empresários de que investir em segurança e saúde do trabalhador é também investir em produtividade? Perfeito, Tawane. Essa é um discurso preventivo, né? Quando a Jaqueline Félix e a Jaqueline Carrijo trazem esses números, a gente está falando da realidade de Goiás, mas é um cenário nacional. De acordo com o Observatório do Ministério Público do Trabalho, numa pesquisa realizada em 2018, de dados de 2018, o Brasil ocupava o 4º lugar no ranking mundial de acidentes no trabalho. É uma posição que, de fato, nenhum de nós gostaríamos de ter. E quando a gente fala de acidente em máquinas e equipamentos, fazendo esse recorte, esse número é entre 15% a 25% de todos os acidentes que acontecem. Então, a prevenção ela é imprescindível dentro desse processo, né? E o Senai tem, junto com o SESI, uma série de práticas, de cursos, de treinamentos, de consultorias para fazer essa prevenção. Esse próprio Seminário Internacional em Segurança de Máquinas e Equipamentos, o cunho dele todo é preventivo. A nossa fala, ela é preventiva. Isso é muito importante. Nós temos aí o curso também de técnico de segurança do trabalho, né? Lá no Senai, que tem trabalhado também essas NRs, principalmente a NR12 também. Então é importante que as pessoas possam se atentar e existem cursos para as indústrias também personalizados nesse sentido de segurança também, né, Joel? Sim, e é um curso teórico e prático, né? A própria NR12, no anexo 2 dela, ela exige uma capacitação para os operadores, para a equipe de manutenção, né? Não basta ter a proteção, nós precisamos conscientizar e mudar todo aquele clima também dentro da empresa. Se essas práticas não forem adotadas, por maior que sejam os investimentos, precisamos passar por uma nova cultura, um novo clima organizacional em que segurança ela é uma prioridade. Sim. Não é um gasto, né? É um gasto. E eu gostaria, Tawane, até de complementar no que tange investimento. Nesse terceiro CISEMAC, né, quem participar lá conosco, as inscrições são limitadas. Nós estamos há aproximadamente um mês do evento e 50% das inscrições já se foram, né? E lá nós teremos um case aqui do nosso estado de Goiás. Uma empresa ela vai trazer lá para nós acidentes da ordem de 100 acidentes ano, acidentes graves, em segurança em máquinas e equipamentos. Após a implementação com apoio do Senai, uma fiscalização atuante da Auditoria Fiscal do Trabalho aqui do estado de Goiás, a empresa já está há 5 anos de 0 acidentes. E qual que era a preocupação daquela empresa naquela ocasião? Que ao aplicar segurança em máquinas e equipamentos, NR2, que isso ia inviabilizar o processo, ia tornar o processo mais lento, mais moroso, ia trazer prejuízos. E o que a empresa percebeu? Isso melhorou o clima organizacional, a produtividade elevou. O faturamento dessa empresa elevou por aplicar segurança. Um case aqui, executado por Goiás. Olha, para vocês verem que investir em segurança aí do trabalho é realmente um investimento, não é um custo. Sim. E eu queria saber, da Superintendência Regional lá do Trabalho, quais são os maiores desafios para implementar essas normas dentro da indústria? Infelizmente, novamente, nós falamos que as pessoas, os empresários, eles não investem, em sua maioria geral, na gestão de segurança e saúde no trabalho, porque você deve ter um programa, uma gestão em SST que abarque todos, identifique e abarque todos os riscos para a melhoria daquele ambiente de trabalho. E esse número alarmante de acidentes de trabalho vai ao contrário do que nós gostaríamos, né? Os profissionais, eles devem se qualificar, eles devem ter esse olhar mais profundo no intuito dessa prevenção,
porque durante as nossas fiscalizações, os números de interdições também só vêm aumentando, porque nas fiscalizações, naquele local em que há o risco grave e eminente à integridade física e à saúde do trabalhador, nós lavramos a interdição daquelas máquinas, equipamentos, setor de serviço. E só tem aumentando, só está aumentando. No ano de 2025, até o dia 14 deste mês, nós tivemos lavrados 90 interdições. Ano passado, nós tivemos 80. Eu volto a reforçar, ainda estamos em agosto. Então, mudou? Não. Precisamos priorizar, precisamos realizar esse investimento, porque a segurança e saúde no trabalho é um investimento. Você tem que ter em mente uma melhoria da gestão de segurança e saúde no trabalho daquele ambiente em que torne seguro, máquinas seguras. Nós temos máquinas, o parque industrial muito obsoleto, antigo. Há necessidade da melhoria. Muitas das vezes o empresário vê aquilo como um custo, trocar aquela máquina, mas uma máquina nova, uma máquina segura, ela aumenta a sua produtividade. Né? Um trabalhador qualificado, porque quem opera a máquina, ele tem a capacitação, ele tem um treinamento naquela máquina, ele vai trabalhar de forma que sabe realmente como funciona, sabe os sistemas de segurança daquela máquina, então sua produção vai aumentar. E não vão diminuindo o número de acidentes. Então, nós temos que ter um olhar atento a isso, a necessidade dessa qualificação desses profissionais no intuito da modernização, porque o mundo do trabalho está se modernizando. Não é mais como há 30 anos atrás. Nós precisamos entender que temos que modernizar e temos que qualificar os profissionais de segurança e saúde no trabalho. Eu só vou fazer um recorte aqui, porque quando nós falamos as empresas, um número grande é do que nós fiscalizamos. Sim. Porque a seleção do CNPJ das empresas que serão auditadas vem de filtros em relação aos agravos. Hoje, o auditor fiscal do trabalho ele não vai para uma empresa que não tem problema algum. Entenderam? É feita uma análise de dados para direcionar a ação fiscal. E os dados que a Jaqueline está passando é o resultado, é o retorno dessas auditorias que está preocupante, em razão da quantidade de embargos e interdições, a quantidade de autuações, né? E ainda vem outra preocupação nossa, a questão ambiental. Sim. A questão ambiental. Porque se a quantidade de acidentes está grande, se o parque industrial está sucateado, outro dano, além do social, é o dano ambiental. E nós estamos aí na iminência de um COP30, né? E com essas interdições, tudo isso que vocês têm feito, o que vocês têm notado de mudança de comportamento dos industriais? Precisa melhorar. Precisa buscar informação. Precisa buscar conhecimento. Precisa parar de procurar preço para procurar profissionais ou instituições como o Senai para ajudar nos seus programas, no seu monitoramento, nos seus diagnósticos, no seu PGR, nos outros programas. Porque um empresário que busca preço em detrimento de um profissional, de uma instituição, de uma pessoa jurídica que faça um trabalho de SST de qualidade, obviamente o resultado virá, né? Acidentes, doenças e danos ambientais. É inevitável. Joel, qual seria o seu conselho para aquelas empresas que ainda acham que é um custo muito alto investir em segurança do trabalho? Precisam se movimentar urgente, né? Nós estamos falando aqui do Senai, mas quero trazer aqui a figura do SESI também, né? Sim. Que proporciona todas essas soluções de saúde e segurança do trabalho dentro de uma gestão, né? Então precisa se movimentar de maneira urgente, porque qual o custo de uma vida? Como é possível mensurar isso? Esse fato, por si só, ele já é extremamente danoso, crítico e prioritário, né? E além das repercussões. As repercussões trabalhistas, previdenciárias, né? Assim, é lamentável, Tawane. Na nossa carreira, a gente encontra com frequência ainda algumas empresas que chegam para nós já numa situação já de interdição, numa situação já de uma ação civil pública,
pelo Ministério Público do Trabalho, né, numa situação em que o acidente já materializou e houve vítima fatal. E, tecnicamente, Jaqueline, Carrijo e Félix, tecnicamente nós nos sentimos de mãos atadas. Porque para fazer a implementação da NR12, por exemplo, isso demanda tempo, requer planejamento, tem metodologia, né? Os nossos documentos, eles não vão ser inventados, eles vão partir da primazia da realidade. Né? E precisa ter um plano de ação, de fato, que seja capaz de ser implantado. Então, procure o quanto antes, para que a sua empresa possa trabalhar de maneira segura e dentro, mais uma vez, daquilo que falávamos inicialmente, dentro do campo da prevenção. Isso, complementando, uma valorização da nossa parte a quem está fazendo o dever de casa, né? E os empresários e as instituições. O esforço da FIEG, do Senai, do SESI, falando do S daqui, né? O esforço da Adialog, o esforço do Seconce. Então, os empresários têm onde ir atrás dessa fonte de conhecimento, né, confiável, segura, para o objetivo principal, que não é atender o que a fiscalização está exigindo. É prevenção de acidentes, é prevenção de danos ambientais. Então, o empresariado goiano, ele tem um leque assim, de oportunidades, de instituições sérias que fazem um trabalho técnico de qualidade, de tão alta que fomos escolhidos para sediar o CISEMAC no dia 25 e 26. Então, nós vamos aproveitar todos esses recursos que estão aqui do nosso lado, né? E se vocês tivessem que falar, dar mais um conselho aí para o pessoal de casa que está nos assistindo aqui, qual seria o ponto-chave de tudo que foi falado hoje nesse episódio? Nós já estamos chegando ao final dele. O que é o ponto-chave para falar para os empresários, né, e as indústrias, não só se qualificarem, mas pensarem nas pessoas, né, como um assunto primordial, né? Porque a vida da pessoa ali, depois que sofre um acidente, às vezes não tem vida mais. E às vezes, quando está aqui ainda, fica com alguma sequela, enfim. Não é só a produtividade ali dentro da empresa, é também a vida da pessoa lá fora, dentro da casa dela. Então, o que vocês têm para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, um ponto-chave de tudo que foi falado aqui hoje? Educação. Educação para o empresário, educação para os trabalhadores, educação. Como a gente acabou de dizer, o empresariado goiano, os trabalhadores goianos têm instituições excelentes aqui para trabalhar esse conhecimento, para ser implementado e prevenir acidentes e prevenir danos ambientais. Então, é usar tudo isso, está aqui, né? E a gente tem percebido o esforço dos presidentes dessas entidades, da FIEG, da ADIAL, do Seconce, outras, né, sérias que a gente conhece, não vou nominar todas, mas enfim. Então, é educação para todos. Então, é isso. Jaqueline Félix. E invistam em segurança e saúde no trabalho. Segurança e saúde no trabalho é investimento, não é custo. Tem que ter este pensamento. Valorizar os profissionais de SST, tem que valorizar os profissionais de SST, essa valorização do SESBIT, das CIPAs, né? E parar de procurar preço e procurar qualidade, procurar conhecimento. Então, é importante que haja essa mudança de mentalidade, nessa visão estratégica, mesmo porque Goiás é um estado que tem exportado cada vez mais, tem atraído grandes negócios, os dados do IBGE mostram o estado de Goiás, assim, está saltando todos os números, né? Então vamos saltar todos esses números em excelência. Joia, você até comentou que tem um case, né, que será falado de uma empresa que depois de investir em segurança do trabalho, o faturamento aumentou, né? Então é importante mesmo não pensar nesse sentido, até pensa no valor, né, no dinheiro, no faturamento da empresa, porque a produtividade também está ligada à segurança dos trabalhadores. Isso, eu gostaria de reforçar o que vai acontecer aqui em Goiás, em nosso estado, é único. Eu ficava fazendo a seguinte reflexão, a gente tem feito um esforço, né, podcast, Revista Goiás Industrial, diversos meios de canais, a Auditoria Fiscal do Trabalho alcançando diversas entidades, para que esse convite chegue para você, porque eu tenho certeza, passados os dias 25 e 26 de setembro, muitos vão se perguntar por que eu não estive nesse evento, né? Nós teremos lá a presença do presidente da ISO, que trata para segurança de máquinas e equipamentos.
Teremos lá um coordenador da ISO, que é coordenador da BG. A BG é como se fosse a Previdência Social aqui do nosso país, lá da Alemanha. Teremos o coordenador nacional da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o Márcio Damélio. Teremos a participação do coordenador nacional dentro do Comitê Tripartite da NR12, que esteve desde o início, o Ricardo Rosa, colega nosso, um amigo nosso. Além de todo um público direcionado para o seu negócio. Então, o seu poder de network, de conhecer o que há de mais novo, cybersecurity, AGVs, indústria 4.0, tudo isso sendo tratado aqui na nossa região centro-oeste, no coração do Brasil. Só relembra para o pessoal qual o dia, onde é que vai ser esse evento? Perfeito. Serão os dias 25 e 26 de setembro, no Auditório João Bênio, aqui na Casa da Indústria, na FIEG, no coração da indústria, na sua casa. Então é isso aí, a gente conta com a sua participação também. Estamos chegando aqui ao final desse episódio, falamos muito sobre segurança em máquinas e equipamentos. Se você gostou desse tema, compartilhe aí com seus amigos, com os seus trabalhadores, seus colaboradores, seu empresário, seu chefe. Gostou desse assunto aqui? Pode compartilhar lá com ele também. E aí, se você tiver alguma sugestão de algum assunto importante, pode deixar aqui no nosso comentário também, que pode ser o assunto do próximo vídeo, o nosso próximo episódio do Indústria Tá On. Muito obrigada a você pela companhia. Tchau, tchau.